Tem um caso de grande repercussão aqui, que foi ontem, um caso triste, muito triste, em que a mãe viu o filho ser morto na sua frente pela polícia, pelos policiais, que foram chamados para ajudá-la no processo de contenção de um filho que estava em surto, que estava agressivo e que precisava não de reação policial, mas sim de um atendimento. Não era um criminoso, era um paciente de saúde mental, de transtorno de saúde mental. A Tailine Manganelli está ao vivo conosco, lá de Santa Maria, região central do estado onde aconteceu esse fato, e tem novidades importantes para a gente. Oi, Tailine, seja bem-vinda, bom dia. Oi, Kelly, bom dia aos ouvintes. Pois é, seguimos nessa apuração, né, sobre esse caso que ocorreu ontem, nos debruçamos nessa apuração desde ontem. As novidades que a gente tem agora é a respeito da Brigada Militar e da atuação desses dois brigadianos. Nós conversamos há poucos minutos com o Coronel Cleberson Bastianello, que é comandante regional, né, aqui da região central do estado. Ontem a gente tinha apenas uma nota da Brigada Militar, hoje a gente conseguiu conversar de fato com ele. O que nós temos de informação? De fato, eram dois homens na viatura, né, da Brigada. A gente está ouvindo um pouquinho baixinho, Tailine, não sei qual foi o problema técnico que aconteceu, que o teu som estava perfeito, ele deu uma reduzida. Vamos tentar de novo? Não sei se é alguma coisa no microfone. Tropeçou no fio. Volta agora. Tá muito baixinho. Será que a nossa central técnica consegue resolver para a gente dar atenção a esse fato importante? Então, enquanto a gente resolve com a Tailine, ela estava relembrando, né? Foi a Tailine que entrou primeiro no Gaúcho Atualidade e depois aqui no espaço, logo depois no espaço do Timeline. Um vídeo mostra a ação da brigada que terminou na morte desse homem em Santa Maria. No caso, a Tailine entrevistou a mãe, e eu de novo me coloco no lugar de uma mãe que vê um filho ser morto na sua frente, mas eu acho que agora a gente tem condições técnicas, por gentileza, Tailine, de voltar na sua informação. Acho que agora sim, perfeito, Kelly. Então, perfeito. Retomando o pensamento, então, que a gente falava, que a gente conseguiu apurar com a Brigada Militar. De fato, eram dois soldados da Brigada Militar na viatura, dois soldados de carreira. Nós questionamos sobre o tempo de experiência deles. O coronel não soube nos dizer quanto tempo eles estavam em Santa Maria, mas garantiu que eram profissionais de experiência no serviço, no policiamento de rua, e eles foram afastados, então, afastamento preventivo das atividades de polícia na rua, né? Eles estão cumprindo o expediente, mas no quartel da Brigada Militar. Eles são do 1º Regimento de Polícia Montada, os nomes não foram divulgados. A Brigada Militar disse que está em fase de colheita de provas, já teve acesso a vídeos. Segundo o coronel, são vídeos claros que mostram essa atuação, que deixam poucas dúvidas sobre essa ação. Perguntamos sobre prazos para concluir esse inquérito policial militar que foi instaurado ontem. Ele não nos informou uma data precisa, mas disse que quer fazer tudo da forma mais rápida possível e tentar, então, o esclarecimento desses fatos que ocorreram ontem, né? Fato que vitimou o cabeleireiro de 35 anos, Paulo José Chaves dos Santos, ontem de manhã, durante um atendimento de uma ocorrência da Brigada Militar aqui em Santa Maria. Deixa eu só pegar um ponto que você disse. Eles não foram afastados da brigada, eles só foram afastados das ruas. Então, eles continuam trabalhando, só que em expedientes internos, administrativos. Isso, do policiamento. Geralmente é algo que ocorre. Ele me disse que é um procedimento padrão, principalmente porque eles estão sendo investigados, né? Eles estão à disposição ali, cumprindo um papel administrativo dentro do quartel. Tailine Manganelli, com essa informação muito importante, a decisão da Brigada Militar. Relembramos o caso aqui, né? Um caso que nos parece muito semelhante, Gabriel, ao que aconteceu aqui em Porto Alegre. A gente falou bastante. Muito, né? Recebemos a mãe do Eric, inclusive, né? Uma profissional da área da saúde que na ocasião bateu muito na ideia de que é saúde mental, é paciente, não é criminoso, não é bandido, não é vagabundo, como a gente ouve, né? No senso popular, é alguém que precisa de ajuda. E ontem, conversando com a Isabel Ferrari, uma repórter, apresentadora da RBS, que acompanha muito esse tema, ela disse que a gente tem que pensar no antes, né? Não no depois, claro, né? Um fato que está posto, mas por que é que este homem teve um surto? Qual é o atendimento que está deixando de ser prestado pela rede de saúde pública que
não consegue impedir, que não faz ter a medicação, que não faz ter consulta, porque o ideal seria que nós tivéssemos uma rede de tratamento, uma rede com leito, com profissional, com psiquiatra, com neuro, com enfermeiros preparados. A Isabel, ela já dá um passo, né, Gabriel, numa direção mais preventiva, pensando que, inclusive criança, ela me disse que tem casos, e é muito relevante que daí criança, adolescente, que a escola tem que ter preparo para fazer um manejo de contenção, porque são crianças, adolescentes com algum tipo de transtorno que surtam mesmo, né? A mãe fica desesperada. Então, um processo de contenção. Eu conheci uma menina que num surto, e a mãe desesperada quebrou o braço de quem estava tentando contê-la. Era a mãe e o irmão. E quebrou um braço, porque não é uma coisa, gente, como é que a gente pode dizer assim? Controlável. Isso, ou pensada, deliberada. É algo que quimicamente o cérebro produz e que essa própria pessoa está sofrendo, né? Ela não consegue ter a razoabilidade, a razão para responder a isso, para se conter. Sempre falo, né? O córtex pré-frontal. Tem um desajuste na questão química cerebral, é um desajuste fisiológico que faz com que ela entre em surto. Nesse caso, era uma criança, adolescente, que teve força para quebrar um braço. Ela teve que ser contida, foi chamado o profissional de saúde, o SAMU, no caso. Ela foi contida, né, por profissionais aí preparados, e a gente entra num outro capítulo, né, uma nova aba, que é o fato de, na hora que acontece isso, nós precisamos, Gabriel, ter um protocolo. Nós precisamos ter profissionais preparados. Aproveitando para completar, a gente perguntou sobre essa conduta, né? O boletim de ocorrência, ele descreve que a guarnição acionou o SAMU após os disparos. A gente questionou isso pro coronel, ele falou que é algo que ainda deve ser elucidado. De fato, não se sabe se as equipes fizeram algum chamamento antes de chegar ao local, né? O que talvez já fosse o ideal, ou somente realmente após os disparos. Mas o boletim de ocorrência descreve que tem um acionamento da SAMU após os disparos, não menciona nada sobre um chamamento antes. Eu vou pedir ajuda para a Kiane Sutelo, da nossa produção, que estava acompanhando no Gaúcho Atualidade as últimas informações da própria Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança e de Saúde, que nós contatamos, né, através da Kiane, jornalista da nossa produção, do que é que a gente tem de resposta das autoridades sobre como já vimos um caso, o que foi dado de passo adiante nesse sentido, ou quantos casos a gente vai precisar ter, quantas mortes na frente das mães para que algo seja feito. Em que pé está essa situação? Bom dia, Kelly, aos ouvintes. Eu conversei agora pela manhã com o Coronel Douglas, que é o subcomandante da Brigada Militar aqui no estado, e ele informou que a comissão formada pela Secretaria de Saúde e Segurança já formulou essa proposta e entregou para a presidente da comissão, a secretária de Saúde, Arita Bergman, e que então agora estaria com ela. A gente acionou também a Secretaria de Saúde do estado e foi informado que ainda está em processo de finalização o protocolo e que no momento então não vão se posicionar nem Secretaria da Saúde, nem Brigada Militar, Secretaria de Segurança, estão aguardando nos próximos dias a finalização desse documento, né, que é um documento que ainda precisa passar por algumas análises, mas que já está com a secretária Arita Bergman e que o governador do estado deve se pronunciar. É o que a gente espera, né, de autoridades que estão colocadas nos seus cargos públicos pela população, que possam dar uma resposta. Eu não tenho a certeza de quando foi o caso do Eric. Dezembro, talvez, gente? Nós já estamos aqui na metade de janeiro. Um pouco mais distante, que é outubro, novembro, não, também não tenho certeza. Setembro de 2025. Então, minha gente, setembro, outubro, novembro. Por favor, né? Por favor. Não, é muito complexo. E tem essa questão da SAMU também, né? Que falta também a gente compreender qual é o alcance, porque independente se houve ou não a tentativa de chamar, a gente sabe que no caso do Eric teve, né, antes, mas a SAMU não pode conter, ela não é uma força de contenção. E aí as pessoas são forçadas a chamar, né, as instituições que têm poder de contenção. E se essas instituições que têm esse poder de contenção, que têm o monopólio da força, não têm o tratamento, né, o letramento mesmo para lidar com situações como essa, isso vai continuar se repetindo enquanto houver gente precisando de ajuda. Porque me parece, né, eu faço uma distinção aqui, né,
Eu tenho muito respeito pelos policiais, muito respeito pela brigada, pela polícia civil. Tenho grandes amigos que arriscam as suas vidas para proteger a sociedade. E me parece, neste caso, eu não estou aqui fazendo o juízo de valor, mas que o protocolo da brigada, nesses casos, de fato, é o que está descrito, fazer uma reação. Então, se a gente fazer um raciocínio até superficial, esses policiais estão agindo conforme o que o regramento manda. É por isso que a gente tem que ter uma mudança. Isso. A mudança ocorre na lei, depois que a gente tem, né? Eu sempre uso o caso do feminicídio, mudou diante de tantos casos, a gente viu. Teve uma atualização da lei para contemplar esse crime, para contemplar esse processo, para que houvesse um enfrentamento. Então, nesse caso, parece muito claro que precisa de algo. Mas, como disse a Kiane, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, estamos em janeiro. E aí, eu recebi aqui da assessoria do deputado Elisandro Sabino, de um projeto de lei número 551/2025, ano passado, portanto, que dispõe sobre a prioridade do atendimento pré-hospitalar em emergências psiquiátricas, olha que interessante, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, no âmbito do Sistema Estadual de Urgência e Emergência. É um caminho, né, pra gente pensar. Parece fazer mais sentido. É um caminho, né? Equipes de saúde, atendimento pré-hospitalar, especialmente pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado, em articulação com o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então, a gente precisa pensar alternativas para que eu e toda a equipe da Gaúcha não tenhamos que noticiar e uma mãe não tenha que chorar a morte do seu filho na sua frente.